Primeiro, nós vamos falar da justificação. E justificação é uma coisa muito interessante, porque é um assunto sério que talvez, deixa eu ver, eu acho que ninguém aqui, né? Ninguém aqui foi condenado ainda, né, à prisão? Alguém aqui já foi pelo menos uma vez condenado à prisão? Ninguém? Então, é por isso que muitas vezes, é interessante isso que eu vou dizer, mas quem foi condenado e depois foi justificado, entende melhor essa doutrina que nós vamos falar. Porque, na verdade, nós estávamos condenados ao inferno. Era um fato. Mas nós não vimos um juiz, né, ao vivo e a cores, olhando para nós e dando a sentença e batendo o martelo e dizendo: Kleber, condenado. E aí aquela pressão, aquela coisa, condenado. Não, mas não tem, não, acabou, pode levar, pode algemar, leva ele. Entende? É uma situação que às vezes foge à nossa realidade. Então por isso que quando a gente estuda às vezes justificação, nós não damos o devido valor, nós não temos a real compreensão, porque de fato nós nunca fomos condenados. Não, pastor, nós estávamos condenados, sim. Sim, nós estávamos condenados ao inferno, mas você chegou aí no inferno? Entendeu? Seria diferente, por exemplo, de falar assim: não, está condenado, aí você vai para o inferno. Aí a hora que você chega no inferno, que você vê lá e fica uma semana, um mês, e aí te tira dali, e você fala: foi bom, hein? Eu sou grato, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, né? Aí como nós nunca chegamos lá no inferno, só lemos que nós estávamos condenados, né? Só vimos lá, então, quem não crê já está condenado. Então eu não cria, eu estava condenado. E agora eu fui justificado. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Acabamos de ouvir a leitura de uma carta aqui de um dos nossos missionários que trabalha nas penitenciárias do Brasil. Ouvimos daquele cidadão que está lá 23 anos, preso, condenado, entendeu? Agora, você já pensou se chega para ele um mandato de soltura e dizendo: sua dívida está paga, você está livre, você não deve mais nada para a justiça, você está livre. A gente não consegue entender isso, irmãos. Por isso que às vezes a gente estuda sobre justificação e a gente acha que é só mais uma coisa, só mais um ensinamento, só mais uma bênção. Só que nós temos a triste tendência de não entender a profundidade de termos sido declarados justos. Tem algum justo aqui dentro? Tem algum justo no mundo? Mas tem algum justificado aqui? Então nós fomos declarados justos pelo Deus soberano, santo, perfeito, reto, justo. Irmãos, isso é muito grande, isso é muito profundo, porque nem eu nem você jamais poderíamos alcançar tal justificação, por mais que fizéssemos obras. Isso jamais, isso não nos purificaria, isso não nos justificaria. Nós continuaremos sendo condenados e condenáveis, mas nós fomos declarados justos. Irmãos,
Então, abra comigo sua Bíblia em Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, 24. E depois nós estaremos olhando mais alguns outros versículos hoje à noite. Romanos 3, 24, nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou ler a primeira vez, os irmãos todos lerão a segunda vez, e a terceira vez nós vamos ler todos juntos, sempre falando a referência, tá bom? Então, primeiro, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Os irmãos. Todos. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, ajude-nos a entender, a compreender, a assimilar, a realmente valorizar essa doutrina fundamental da Tua Santa Palavra, que é a justificação. Senhor, como eu disse na introdução, nós temos uma tendência muito natural de não compreendermos e não valorizarmos de maneira eficiente, coerentemente, essa doutrina da justificação, porque nós nunca realmente fomos declarados condenados por um juízo humano, ou até mesmo sendo declarados na sua palavra que éramos perdidos, estávamos perdidos e condenados ao inferno, nós nunca chegamos ao inferno. Então, de verdade, nós ainda não compreendemos corretamente, mas que através do Teu Santo Espírito que em nós habita, o Senhor traduza essa verdade para nós e que sintamos a importância desta doutrina. Clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, amados. Cremos que a grande bênção do Evangelho que Cristo garante a tais que nele creem, a grande bênção é a justificação, irmãos. A justificação. Você e eu fomos declarados justos. E isso não foi simplesmente por uma ordem humana, uma ordenação humana, uma potestade humana. Eu sei que os juízes, inclusive está uma briga tremenda no nosso país, por causa da questão da Lava Jato, e tanta gente sendo condenado, e gente indo para a cadeia, e não sei o quê, e aí os outros magistrados tentando perseguir os juízes, tentando dizer que eles estão abusando da autoridade, porque eles estão fazendo coisas erradas, prisões e até mesmo condução coercitiva, enfim, e o pessoal fica falando, não, mas está sendo muito abuso isso aí, o juiz não tem direito de fazer uma coisa dessa, e então há até dentro do meio parlamentar uma certa rixa, uma certa briga, uma certa encrenca até contra juiz. Então parece até que o juiz nem tem tanta autoridade assim como a própria lei deu para ele. Parece que até os políticos querem ter mais poder ou mais autoridade do que o próprio juiz. E quando o juiz condena um ex-político, ou pega o político e tira ele da Câmara, tira ele da presidência e bota ele na cadeia, aí o pessoal, o que é isso? Isso não pode acontecer no nosso país. Não, o que não pode acontecer é justamente todo o erro que eles fizeram e ainda fazem, todo o erro que estão cometendo. Agora o juiz julgar o caso e prender, mandar prender, isso é justo, Porque o país está de cabeça para baixo por causa de tanta prisão, de tanta pessoa importante.
Pois é, de tanta pessoa corrupta, de tanto ladrão, é uma coisa impressionante como ainda as pessoas ficam contra os magistrados, os juízes. Agora, irmãos, a nossa justificação não foi por um magistrado, por uma magistradura humana, foi algo muito especial. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o Santo, 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 o Deus onipotente, onipresente, onisciente, que sabe tudo, e sabe que nós somos pó, e sabe que nós não merecemos nada, e sabe que nós somos miseráveis pecadores, e sabe que mesmo Ele nos declarando justos, Ele sabia que nós ainda pecaríamos. Isso é muito grande, irmãos. Nós não podemos só simplesmente pensar na justificação como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa corriqueira. Sinceramente, nós temos muitas bênçãos com a salvação em Cristo Jesus, mas o ter sido declarados justos por Deus, isso é grande demais. Isso é muito grande. Que isso? Na onde que eu sou justo? Na onde que você é justo? Na onde que um ser humano é justo, gente? Aonde? Mas aqui está a bênção. Por quê? Porque nós cremos e aceitamos o presente que justificaria todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Nós aceitamos o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Então, é importante lembrar sempre que tudo bem, fomos declarados justos, mas não por nós, não por mérito humano. Fomos declarados justos por causa dos méritos de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, e não por nós. Isso deve ser suficiente para até aqueles que acreditam que há salvação pelas obras, acordarem para a vida, acordarem para a Bíblia e perceberem que a doutrina da justificação é a coisa mais preciosa que nós temos, porque fomos declarados justos pelo Santo, pelo Perfeito, e nós continuamos pecadores. Mas, no entanto, Ele nos declarou justos. Observe que no versículo 24 que lemos, Romanos 3, 24, fala: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Por que que tinha que ser gratuitamente? Porque não tinha condições de pagarmos. É interessante, mas quando você chega a dar alguma coisa para alguém, porque você gosta da pessoa, porque você ama a pessoa, é uma coisa. Mas quando você chega a dar alguma coisa para alguém, porque você sabe que aquela pessoa não tem como pagar aquilo, é outra coisa. Você dá e você olha, nossa, que miséria, não tem condições. Eu vou dar porque eu vou cobrar o quê? Essa pessoa não tem onde cair morta. Eu vou cobrar o quê dessa pessoa? Não tem jeito de cobrar nada. Toma, de graça, tá? Irmãos, é exatamente o que aconteceu com a gente. Não pense você que Deus se tornou melhor depois que nós nos convertemos, que nós aceitamos a salvação, e aí Deus lucrou com isso. Gente, quem lucrou só fomos nós, porque Ele sem nós, Ele continua sendo o mesmo Deus. Agora nós sem Ele, nós somos condenados e estamos indo para o inferno e acabou.
Então, se tem alguém que lucrou com isso, fomos nós. E Ele nos deu gratuitamente. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Pela sua graça. Favor imerecido. Eu sei que vocês não merecem e eu sei que vocês não têm condições de pagar. Então eu estou dando para vocês. E ainda tem gente que rejeita. É inacreditável, mas tem gente que rejeita o presente de Deus, rejeita a bênção de Deus, depois ficam assim, mas eu acho que Deus é injusto se manda alguém para o inferno. Uai, Deus já fez tudo, já pagou todos os nossos pecados, já deu de graça o presente, não aceita, quer o quê? Ele está prontinho para declarar justificado para todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo e o recebe como seu Salvador e Senhor. Aí a pessoa rejeita, e aí Deus ainda é injusto por deixar que ele vá para o inferno? Deus não é amoroso? Que isso? Deus é muito amoroso, muito misericordioso, muito gracioso, porque Ele nos justificou gratuitamente pela sua graça, mas pela redenção que há em Cristo Jesus. Não se esqueçam daquele detalhe, irmãos. Fomos salvos, sim, pela graça, mas não foi de graça. Custou um preço muito alto. Tá bom? Então não é porque Deus deu a salvação de graça que tudo que é de graça não vale nada. Ele deu de graça, pela sua graça, mas porque foi pago o preço para alcançar essa justificação. Romanos 5:1 nos fala algo muito interessante aqui. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pelo quê? Irmãos, não foi pelas obras. Fomos justificados pela fé. Temos, agora preste atenção, irmãos, temos paz com Deus. Que isso? Um ser humano miserável, pecador, indigno, que não vale nada, abominável. Agora nós temos paz com Deus. Por causa do quê? Por causa da justificação que nós recebemos por Cristo Jesus. O texto então diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é de outra maneira. Nós só vamos ter paz com Deus através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação só vai acontecer pela fé. Não é por obras. A grande questão que o pessoal bagunça a mente é que nós, perante os seres humanos, nós somos justificados pelas nossas obras. Mas perante Deus, irmãos, não. Nós só vamos conseguir, o ser humano só vai conseguir paz com Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo, não por obras. As obras servem para nos justificar diante dos seres humanos. Aí agora o pessoal não entende isso e quer que Deus aceite nossas obras para podermos então ser justificados diante dele. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém. Não tem jeito, gente. Nós já não merecíamos, nós já não tínhamos condições de pagar. E por que agora, então, nós vamos ter que pagar? Ele olhando para nós, é como se nós, então, olhássemos para alguém ali que não tem condições, não tem. Você pega ali, você tira o seu sapato, porque a pessoa está com os pés todos machucados e tal, maltrapilho, aquela coisa toda. Você pega e fala: eu quero te oferecer um banho, quero te oferecer um jantar, quero te oferecer uma troca de roupa.
Aí ele olha para você e fala: não, moço, mas eu não tenho como pagar. Fala: mas não estou falando para você pagar, eu estou te oferecendo. Você pode entrar aqui, você pode tomar o seu banho, você pode passar um perfume, você pode trocar uma roupa, colocar um sapato, você pode tudo isso, mas eu não tenho como pagar, moço. Não tem que pagar nada, eu estou te dando. E a pessoa ainda acha que tem que pagar. Gente, não tem como pagar. Em Romanos 8,33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você vai falar o quê? Satanás vai falar o quê? Tenta acusar. Eu fico imaginando o tanto que Satanás fica frustrado todo dia. Olha lá seu filho fazendo não sei o que lá, tá falando, realmente, ele é indigno, realmente ele não vale nada, ele não serve para nada. Então as obras dele lá, então, mas meu filho, o sangue do meu filho purificou ele desse pecado aí. Ah, mas aí não vale. Uai, vale, ele aceitou, é pela fé, não é pelas obras. Então você fecha a sua boquinha, pode pôr o rabinho no meio das pernas, cai fora daqui, porque ele já foi justificado. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, isso é precioso demais. Essa é uma bênção muito grande, uai. Como é que nós não nos damos conta disso? Talvez, se nós pelo menos todos nós tivéssemos sido pelo menos uma vez condenados, ido para a cadeia, algemados, passado pelo menos 2, 3 dias, uma semana, um mês lá dentro, preso lá, e aí de repente vem o mandato de soltura, o habeas corpus chega e fala: você está livre. E tem mais, foi só um erro, isso aí, você está justificado, você não deve mais nada. Não, mas será que eu posso voltar a qualquer momento? Não, você já foi justificado, meu filho, acabou. Foi o que aconteceu com a gente. Então nós temos que aprender a valorizar, irmãos. Nós temos que aprender a sermos mais gratos ao Senhor Jesus. Nós temos que aprender a adorá-lo com todo o nosso ser. Parar de ficar reclamando de tanta coisa. Parar de ficar encrencando por causa de coisas picuinhas que não valem nada. Nós temos que olhar a preciosidade da bênção, a preciosidade da justificação que Ele nos deu de graça. Você não vale nada, mas você foi declarado justo. Eu não valho nada, mas eu fui declarado justo. Agora escuta, não sobra nenhum pontinho de orgulho para a gente, porque a gente sabe que não vale nada. Nós sabemos que nós não valemos nada. Então, se somos o que somos, se fomos declarados justos, foi porque Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós havíamos recebido dos nossos pais, e Ele falou, justo, declarado justo. E isso, irmãos, é algo precioso demais. Então, não negligencie essa preciosidade. Tito 3,7 diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, muita gente aqui nessa terra briga por causa de herança, e tem uns que são apelidados até de papa herança. Eles ficam doidinhos para o próximo velhinho morrer, para ver o que ele ganha com isso. A gente pensa que não, uns ficam doidinhos esperando o velhinho morrer, outros já dão um jeito do velhinho morrer logo, já adianta o processo. Ah, pastor, não tem isso não? Não tem isso não? Não tem isso não, você que não fica esperto não para ver. Tem gente que fica doidinho para ver o velhinho, qual que é o próximo agora que vai morrer, e aí o que eu ganho com essa morte? Não, é triste. O ser humano só pensa em dinheiro. Ao invés de ir lá curtir os últimos momentos com o velhinho, com a velhinha, seja lá o que for,
Não, está doidinha para morrer essa praga, porque aí eu já ganho alguma coisa. É triste, irmãos. Agora, eu dou graças ao meu Deus porque Ele me fez seu herdeiro. Agora escuta, a herança a gente recebe quando? Quando que a gente recebe herança aqui na terra? Quando o dono, o proprietário morre. Então deixa eu acalmar os papos herança, porque nós fomos feitos herdeiros de Deus. Só que ele não vai morrer não, hein? Ele não vai morrer não. Mas a bênção é tão grande, irmãos, que Ele já nos justificou e falou assim: ó, vocês são meus herdeiros e vão gozar de tudo comigo em vida. Isso é precioso demais. Nós cremos que a justificação inclui o perdão do pecado, aleluia, e inclui também o dom da vida eterna, mas isso não por arbitrariedade de Deus, mas sobre princípios estabelecidos por Deus, princípios de justiça. Por isso, irmãos, que nós somos salvos pela graça, mas não de graça. Teve um preço. Então muita gente fica: não, mas Jesus me salvou, estou salvo pela graça, foi de graça, estou salvo. Mas escuta, para você analisar que custou um preço muito alto. Então, na hora de ficar reclamando, na hora de falar: estou com dor, não vou servir o Senhor, não, eu não vou na casa de Deus hoje, não vou distribuir folheto, nada, eu não vou falar de Jesus. Amado, para com isso e começa a servir ao Senhor com mais intensidade. Dê a sua vida para Ele, porque Ele deu a vida por você. Foi pago um alto preço. Então, a bênção, tudo bem, nós recebemos sobre princípios de justiça. O salário do pecado isso é justiça. Então eu e você deveríamos morrer. Cristo assumiu os nossos pecados e morreu no nosso lugar, satisfeito a justiça de Deus. Então quem crê em Cristo não é condenado, é declarado justo. Isso é precioso e profundo demais, irmãos. Essa bênção que nos foi dada para a justificação, que nos foi dispensada, não é em consideração a quaisquer obras de justiça que houvéssemos feito, porque o Tito 3,5 fala: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, obra nossa não conta nenhuma. O ser humano não vai jamais, nunca conseguir fazer nada para tomar posse da sua justificação. Ele é indigno, ele é condenado, e é condenável pelas suas ações. Nós só seremos salvos, se não única e exclusivamente pela fé. Aí é onde muitas pessoas ficam assim: mas então, isso aí você acredita sim. Pois não, eu acredito. Mas então, isso aí é uma questão de fé. Exato, é fé. Mas aí é só porque você acredita. Isso, só é porque eu acredito. Só que eu acredito em algo que aconteceu real e que mudou a história da humanidade. A morte de Cristo, a sua ressurreição, não aconteceu em qualquer canto do mundo. Ela já foi propagada, já
Então isso é muito sério. A nossa fé não é uma fé mística, a nossa fé não é uma fé sem base, a nossa fé é uma fé baseada em fatos. E que dia após dia o ser humano está, é verdade, nossa, a Bíblia tem razão, né? Descobriu, mas nossa, a Bíblia tem razão, né? Agora descobriu, mas parece que a Bíblia tem razão, né? O homem inteligente, daqui a uns tempos ele vai descobrir mais coisas que a Bíblia tem razão. Nós temos sim a fé no sangue do Redentor, e através dessa fé no sangue do Redentor, Deus atribuiu a sua justiça, satisfez a sua justiça. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Cristo morreu no nosso lugar e nós aceitamos esse presente. E aí ele falou: vocês estão justificados. Irmãos, isso é precioso demais, só que a gente não consegue dar aula de valores, lamentavelmente. Em Atos 13:39 diz assim: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. Ninguém conseguiria ser justificado cumprindo a lei de Moisés, primeiro porque ninguém nunca conseguiu cumprir. Mas ao crer em Cristo é justificado. Em Isaías 53:11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma, falando sobre Jesus. Isaías é um profeta messiânico. O capítulo 53 fala sobre o Messias, o sofrimento dele todo, e aí ele diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Qualquer pessoa que fala assim: não, eu não acredito que alguém pode ser salvo pela fé. Exatamente, você está recuando, você não está aceitando o presente. Então, dizendo assim: o problema é seu, você vai para o inferno porque você quer. Eu já fiz tudo por você. Vamos usar o mesmo exemplo que eu estou usando no maltratamento ali na rua, que nós demos oportunidade para ele de tomar banho, e usar perfume, trocar de roupa e tal, fazer barba e cortar o cabelo. Nós demos oportunidade para ele e ele fala assim: não quero. Você vai fazer o quê? Você vai bater nele? Você vai quebrar as caixas dele, trazer para dentro e dar banho nele? O que você vai fazer? Você vai deixar ele naquela situação. Você não vai ficar feliz com isso, porque você queria ver aquele rapaz bem barbeado, cortado o cabelo, cheiroso, calçado os pés. Você queria que ele estivesse bem, mas ele não quer. Você vai fazer o quê? Você pode ir embora triste, mas ele vai ficar naquela situação dependente e vai continuar. É o que acontece com toda pessoa que rejeita o presente de Deus. É a mesma coisa. Deus fica triste, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, senão que todos se arrependem. Aí Ele tem prazer. Ele tem mais prazer na morte do salvo do que na morte do ímpio. Porque na morte do ímpio, o ímpio vai para o inferno. Na morte do salvo, ele vai para o céu. Então, preciosa é a morte de Deus, a morte dos santos. Então, quando a gente fica assim: nossa, Deus deixou matar, está morrendo o filho dele. Não, ótimo, já está acabando, venceu os males, está aqui, já está indo para agora. O triste é a morte do ímpio, porque aí não tem salvação nunca mais. E isso que é triste. E finalizando, irmãos, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu
justiça de Deus. Que preciosidade! Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos então ser justificados, para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Quem sou eu para ser justiça de Deus? Um miserável pecador, um indigno, um podre, um mal cheiroso, um mal trapido, porque todas as nossas obras de justiça são como um trapo da imundícia. Então, não sobra orgulho para ninguém para dizer eu sou salvo, entendeu? Como existem alguns seitas que acham que eles são salvos, então eles são melhores que os outros. Se ele fosse verdadeiramente salvo pela graça do Senhor Jesus, ele se humilharia e quando alguém perguntasse para ele se você é salvo, olha, eu não creio. Eu sou salvo, tenho certeza da minha salvação, mas a ele toda a glória, eu não mereço nada. Agora tem essas seitas que falam, eu sou salvo, porque eu guardo a lei, eu cumpro a Bíblia, eu faço o meu melhor, eu sou salvo. Você não é, eu sou. Puxa, você é salvo por quê? Você é salvo por quem? Quem te declarou justo? A sua seita? O seu grupo que você está inserido? Eles que falaram que você é salvo? Se for, não tem motivo de se orgulhar. Eu sou. Fui declarado justo. Fui batizado, agora eu sou salvo. Agora, aquele que é verdadeiramente salvo, ele se humilha diante do mundo inteiro e fala: não sou digno. Mas Jesus é precioso. E eu sou grato porque Ele me salvou, mesmo não merecendo nada. E eu quero viver minha vida para Ele. Foi o que Paulo disse. Ele falou: eu não tenho a minha vida como preciosa. Tanto faz. Para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. Eu também não tenho mais vida para mim. Irmãos, que sejamos mais gratos pela justificação de graça que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. Senhor,